dias que estamos vivendo, eles nos fazem refletir, pelo menos eu tenho refletido sobre a minha vida, a nossa fé e aquilo que nós cremos. E uma das grandes verdades do cristianismo, se não a maior verdade, a maior esperança que nós temos, é que um dia Cristo voltará. Eu cresci, me converti na década de 80, criança ainda com meus pais, na Assembleia de Deus, lá em Ponta Grossa. E eu lembro que com muita frequência era pregado sobre a volta de Cristo. Tanto que eu tinha meus 7, 8 anos, eu tinha medo. Eu lembro do pastor Benedito ia pregar, eu já sabia que ele ia pregar sobre a volta de Cristo. O pastor Benedito era um senhor, hoje eu entendo que tinha um ministério profético, ele sentava lá atrás no pastódromo, lá, tinha os pastores ficam sentados lá. E aí daqui a pouco passavam a palavra para o pastor Benedito, Assembleia de Deus, lá em Ponta Grossa. Aí ele vinha lá de trás assim, ó. Fala Deus, fala Deus. Meu pai tá vendo, minha mãe tá vendo, deve lembrar agora. Ele vinha cantando, aquela voz dele ecoava na igreja, assim. E eu lembro, eu pequeno, culto à noite, eu me encolhia perto do meu pai, assim, e com medo, e sabia que ele ia falar sobre a volta de Jesus e tal. Mas pastor, ficava com medo, eu era criança. Mas falava-se muito mais, com muito mais frequência. E o que isso gerava na igreja? Temor. Não medo, temor, a reverência. E eu acho que é o tempo de nós começarmos a resgatar isso. Nós continuamos tendo nossa ação social, nossa ação política, nossa ação como cidadãos. Mas nós temos uma grande verdade aqui. Que eu quero resgatar como igreja e conversar com você, sobre a segunda vinda de Cristo. Que com certeza, mas é o maior, é o mais extraordinário acontecimento da história. É o mais esperançoso, é o mais animador. É o mais apoteótico momento da história humana e da igreja. E se você está abatido, cansado, se você está triste pelas situações que nós vemos no mundo hoje, essa é a nossa esperança. É isso que nos alegra. É isso que nos faz levantar e batalhar a cada dia. Eu quero ler com você Apocalipse 11:15. E para você gravar esse texto, nós vamos cantar de volta a ele, que é o cântico que nós cantamos. Vamos ficar em pé? Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez, se você puder. Se você não puder, fique à vontade, sentado. Porte a você em Apocalipse 11:15. Diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amados, essa é a mensagem da última trombeta. A Bíblia fala em Apocalipse que haverão 7 selos. Nos 7 selos, no 7º selo, haverá 7 taças, 7 trombetas, 7 anjos se apresentarão e tocarão 7 trombetas. E na última trombeta ainda haverá 7 taças, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Mas na 7ª trombeta, a última trombeta, a Bíblia diz que um anjo do Senhor tocará nos céus uma trombeta. E haverá vozes, grandes vozes, por todos os céus, no mundo espiritual. Mas isso é algo tremendo. E vai anunciar: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Eu quero te dar uma ilustração para que você entenda o que está acontecendo. Na antiguidade, quando um rei visitava uma cidade, quando o rei visitava um vilarejo, um outro lugar, ele não ia sozinho. Uma visita oficial não era sozinho. Esse rei, ele vinha acompanhado de um cortejo com ele, de uma comitiva com ele. E quando ele chegava, ainda antes de entrar na cidade, naquele lugar, a certa altura, tocava-se a trombeta. Alguém tocava a trombeta. E anunciava-se: o rei está chegando. Saía daquela vilarejo, daquela cidade, uma comitiva para recebê-lo no meio do caminho, ou próximo à entrada da cidade. Aquela comitiva o recebia, e então anunciavam e entravam na cidade acompanhando o rei. Mas é isso que esse texto está dizendo, que assim será a volta do Senhor. E nós vamos meditar nela aqui, como diz em Coríntios, em Tessalonicenses: ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo, aqueles que já partiram, ressuscitarão primeiro.
E nós, segundo Paulo, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados com eles nos ares. E faremos o quê? Nós somos a comitiva dessa terra que vai receber ele no caminho. E junto com aqueles que já estão com ele, ele virá para reinar para todo sempre. Então, pode ser Biden, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for nessa terra. Os reinos deste mundo, o reino deste mundo, que já é dele de direito, quando ele morreu na cruz, se tornará de fato. Essa é a nossa viva esperança. É por isso que nós vivemos, é para isso que vivemos, é por isso que esperamos um dia. E nós estaremos lá. Se nós partirmos antes, se os nossos olhos se fecharem para essa história e se abrirem para a eternidade, um dia nós estaremos vindo com ele, nós seremos a comitiva que está vindo. Mas se nós até esse dia ainda não estivermos partido, nós seremos a comitiva que vai recebê-lo no caminho. Aleluia! Nos céus se cantará, e nós cantaremos com ele. Os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e para sempre ele reinará pelos 24 anciãos, versículo 16, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Amém? Você pode se assentar, aleluia. Abriu-se o santuário, sabe o que está dizendo, amados? O Senhor Jesus foi visto, a arca da aliança, a presença, o próprio Jesus. Está falando da volta do Senhor. Eu não sei você, mas isso mexe com a gente quando pensamos nisso. Nós sabemos que Jesus virá. Ele virá para fechar as cortinas da história, do desenrolar da história humana. Ele virá para julgar as nações. Ele virá para reinar com sua igreja pelos séculos dos séculos, ou seja, pela eternidade. E ele virá para julgar com retidão, com justiça, não como temos visto por aí. Ele virá para colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. A Bíblia diz que ele entregará o reino deste mundo ao seu Deus e Pai. 1 Coríntios 15, 23 diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E o que eu quero conversar com você hoje sobre, o título dessa mensagem é a sétima trombeta. Vai tocar. Eu acho que mais o som de um chofar, né? Não de uma trombetinha assim. Deve ser isso. Conceito bíblico ali, né? Do povo, naquela época. Mas como será a sua vinda? Que características tem esse dia glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus? Quais as características desse grande dia? E eu quero ver algumas coisas com você para fortalecer a nossa fé. E para você olhar além das circunstâncias. Viver e olhar além do que você tem visto. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Então a primeira coisa é que a vinda de Cristo será pessoal. Diga assim, será pessoal. Em Atos capítulo 1, no versículo 9 ao 11. Lucas escreve o seguinte: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir.
Mas a vinda de Cristo será pessoal. Ele virá, ele, o próprio Senhor Jesus. Como será? Do jeito que os apóstolos viram ele subir, ele descerá. Ele estava diante deles e ele começou a subir aos céus. Foi visível. Eles viram ele subindo. E 2 anjos se apresentam e dizem, assim como se viste, vocês viram ele vir, assim ele virá. Então a primeira coisa que nós sabemos, que a vinda dele, ele virá pessoalmente. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele tem corpo, amados. Ele é palpável. Mais que eu e você. E ele recebeu um corpo transformado. Transformado. Que venceu a morte, que é incorruptível. Jesus hoje vive num corpo incorruptível, eterno. Por isso a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia, depois nós. Um dia, quando você morrer, a Bíblia diz que você vai virar pó. O seu corpo vai virar pó. Mas você não é um corpo. Você não é apenas o corpo. Você é uma alma que tem um Espírito de Deus e habita num corpo. Desde que Cristo ressuscitou, tem muita coisa para falar, não vou falar tudo. Mas o que acontece se eu morrer hoje, pastor? O que acontece comigo? Se você estiver em Jesus, você vai para a glória. A sua alma vai. Mas, pastor, a Bíblia fala da ressurreição. O seu corpo aguarda a ressurreição. Existe uma doutrina, mais corrente no meio dos adventistas, né? Do descanso da alma. O cara morre e você está lá, vai ficar dormindo até o dia que Jesus voltar. Não é assim. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que, tanto, o que Jesus fala para o ladrão do lado da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que acontece? Se eu morrer hoje, você vai começar a desfrutar. Não na integralidade, porque o teu corpo ainda não foi restaurado. Mas você vai desfrutar das delícias de Deus, do paraíso de Deus, das maravilhas de Deus. E aguardará, junto com Davi, com Daniel, com José, com João, com Paulo, com Spurgeon, com Finney, com Moody, tantos esses homens de Deus. Você vai aguardar o dia da ressurreição do corpo. Amém? E nós ressuscitaremos com ele. E teremos um corpo como o dele. Perfeito. Sem barriguinha. Sem carequinha. Sem ruguinha. Perfeito. Mas com esse teu jeitão aí. Ele virá e reinará para todo sempre. Eu não vou me deter hoje nessa mensagem sobre algumas diferenças de correntes, de teorias escatológicas. Não queremos discutir isso. Vamos deixar para um outro momento, fazer curso, estudar sobre isso. E é gostoso, né? É bem interessante estudar sobre isso. Porque tem gente que diz que a igreja é arrebatada antes de uma grande tribulação. Começa assim, né? Apocalipse 20 fala sobre o milênio. É literal ou não é? Jesus vai reinar na terra literalmente ou não? Tem um grupo que defende que sim, outro que defende que não. Tem base para os dois. E os que defendem que existirá um milênio real. 1000 anos que Jesus reinará sobre a terra. Aí se divide em mais grupos ainda. Aqueles que acham que o arrebatamento é antes, depois da tribulação e anticristo, todas essas histórias. Nós não vamos nos deter nisso. Nós vamos nos deter naquilo que todos creem. Que todos nós cremos. Na grande certeza de que ele virá. E o dia e a hora, ninguém sabe. E se vai vir antes, depois, isso aí é outras coisas. Mas ele virá. E virá um dia. E talvez para nós a gente se encontre com ele antes. Podemos partir antes. E aí, ele veio. Ou nós fomos. Para se encontrar com ele. Então a primeira coisa é isso. É que a vinda de Jesus é pessoal. O mesmo que subiu entre as nuvens é o mesmo que descerá. Em Atos dos Apóstolos, eles viram Jesus subindo. Ele não enviará um embaixador em seu nome. Ele mesmo, o próprio Jesus, descerá com seu corpo majestoso, glorificado, para consumar a história dessa terra. Para estabelecer, segundo a palavra, novos céus e nova terra. E olha o exemplo que eu dei para você desse cortejo real que acontecia. A Bíblia toda, ela tenta mostrar essa comparação. Segundo lugar, Apocalipse 1:7. A sua vinda, a vinda de Jesus será visível. Amados, nós temos que resgatar essa mensagem. Por muitos anos, a igreja, ela vivia só isso. Vivia no céu, com a cabeça no céu. Um corpo ambulante na terra aqui.
Esse mundo não importa, interessa que um dia vamos viver no céu. E a pregação da igreja foi sempre isso. E a igreja se desconectou da terra. Só que nós vivemos nesse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, nós temos bom ânimo. Mas ele não nos tirou do mundo, então nós temos algo a fazer nesse mundo. Nos últimos anos, talvez nos últimos 20, 30 anos, 40, 30, 40, acho que 30 anos, a igreja, ela foi perdendo essa perspectiva da eternidade, ela começou a olhar apenas no temporal. A gente não consegue fazer o equilíbrio, certas coisas, né? Hoje a gente vai para um extremo e para o outro. Tem um livro do John Bevere, Movidos pela Eternidade. Eu e você temos que lembrar que existe uma eternidade, e nós temos que ser movidos por ela. Nós estamos numa temporalidade, num tempo. Mas logo isso passa. Mas continua. Nós temos que viver além do ganhar o nosso dia a dia, ali, o dinheiro, o trabalho, as coisas do dia a dia. Isso faz parte. Honra a Deus com isso. Mas vai além. Então, por isso a mensagem da volta de Cristo é importante para nos conectar. Não só ficar, nós temos que estar com nossos pés fixos na terra, mas nossos olhos nos céus. A nossa mente nos céus. Porque senão nós começarmos a olhar apenas para essa terra, nós vamos nos desiludir. Nós vamos nos entristecer. Nós vamos ver injustiças e injustiças e coisas terríveis sendo feitas. E aí nosso coração começa a se... Mas cadê Deus? Quantas pessoas você não viu essa semana aí, por aí afora, reclamando da vida, do mundo, do Brasil e de tantas outras coisas, instituições, tudo isso. Mas nós não podemos ser movidos apenas por essa terra. Não podemos olhar apenas para o chão. Segunda coisa, então, Apocalipse 1:7. A vinda do Senhor Jesus será, primeiro, pessoal. Segundo, visível. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Diga assim, e todo olho o verá. Até mesmo os que transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A Escritura diz que todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, que o mataram. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, guarde isso, ela é pública, ela é visível, ela é notória, ela é inegável. Não é que vai acontecer de uma maneira sorrateira. Nossa, aconteceu alguma coisa, não sabemos o que é. Não, as pessoas saberão, ele veio. Todo olho verá. Não será algo subjetivo, um acontecimento subjetivo. Não vai ser algo restrito a uma região do mundo. Ah, lá no Oriente Médio aconteceu um negócio estranho. Não é em todo o mundo. A primeira vinda de Cristo, qual que é? Que quando Cristo veio viver nessa terra, quando ele nasceu de Maria, teve seu pai José, viveu nessa terra. Isso é o que a gente chama em teologia de primeira vinda de Cristo, certo? Quando Jesus viveu nessa terra por 33 anos. A segunda vinda de Cristo é o que a gente aguarda, a volta dele. Mas a primeira vinda de Cristo, ela foi despretensiosa. Jesus nasceu numa manjedoura. Gente, não era todo mundo esperando. Alguns sabiam que algo ia acontecer. Mas eu fico imaginando aquela estalagem onde Jesus nasceu. Devia ter outras estalagens, outras casas perto, os vizinhos nem souberam. Deus veio habitar na terra, Deus pisou na terra e o cara do lado nem sabia. Talvez passou alguém perguntando, precisa de alguma coisa aí? E Deus estava ali. Já pensou nisso? Quando eu dou aula no seminário sobre o início aí, a vida de Jesus, eu costumo dizer, imagine uma noite. Lá não tinha barulho de carro, né? Talvez cabelo, vaca, alguma coisa assim. Mas aquela noite, o céu estrelado, tudo quieto, você escuta só os grilos, cri, 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 os bichinhos, os pernilonguinhos. E aí você estava na casa do lado, Jesus nasceu. Da hospedaria que Jesus nasceu. E você está lá tomando sopa. Será porque sopa, né? Olhava o pão, conversava. Você viu o TSF, o STF, o que fez? Os caras falando das coisas do dia a dia. E do lado, parede com parede, casinha geminada, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, estava ali. Que Jesus é Deus que se fez homem. E as pessoas não perceberam. Agora, imagina essa cena. Aquela noite, as estrelas, os grilos. Cri, cri, cri. E você ali, sentimentos diferentes. Sei lá.
Ou deu um arrepio no cara. Do lado estava Deus. A primeira vinda de Cristo foi despretensiosa. Ela foi humilde. Cresceu humilde, esse cara nem sabia quem que ele era. Foi longe dos holofotes do mundo. A gente sabe a história porque está aqui. E depois ela correu. Mas imagina o Império Romano, o Imperador Romano mandava no mundo da época. Eles não sabiam que lá no Cafundó, onde o Judas perdeu as botas, que se enforcou depois, lá no fim do mundo, que era a Palestina. Lá estava acontecendo algo que ia mudar a história da humanidade. Deus estava pisando na terra. Billy Graham dizia que o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. E aí, de maneira despretensiosa, mas a segunda vinda de Cristo, aí é diferente, amados. Aí ela é majestosa. Aí ela é vista por todos os homens, ela é gloriosa, ela é vista. Aqueles que transpassaram, aqueles que falaram, aqueles que se levantaram contra, um dia o verão. Pastor, como é que vai ser isso? Não sei. Aquele negócio todo olho verá, mas como vai aparecer lá em Israel? Como é que nós vamos ver no Brasil? Agora que esse negócio de televisão, rede social, acabou isso, gente. Todo olho verá. Qualquer lugar do mundo. Então, eu imagino que a internet vai chegar em qualquer lugar do mundo ou algo muito melhor ainda, né? Nas tribos, em qualquer lugar. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Então, a primeira vinda será pessoal, será visível, ela será audível. Mateus 24, 31. A Bíblia diz que ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor, com grande clangor de trombetas, ou clamor, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra da terra, dos céus. A Bíblia diz que ao ressoar, se você quiser ver, eu gosto muito desse texto, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16. Olhando do 15 em diante. 1 Tessalonicenses 4, 15. Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, se você estiver vivo até o dia que Jesus voltar. De modo algum procederemos aos que dormem, ou precederemos aos que dormem. Ou seja, porque quanto ao Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Deus vai dizer, libera aí, é o dia. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, versículo 16, e ressoada a trombeta de Deus. Qual que é essa trombeta? A sétima, do Apocalipse que a gente leu. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Mas vai ser audível, ao soar da trombeta, em toda a terra se ouvirá a voz retumbante de uma trombeta. Eu não sei se vai ser uma trombeta mesmo, não sei se trombeta, porque Apocalipse tem muita coisa que é figurativo, né? Simbólico. Mas está dizendo assim, de uma chamada, algo você vai ouvir, algo nos anunciará, algo abrirá caminho, anunciará que Ele está voltando. Todos os homens serão impactados com o sonido dessa trombeta. Se será físico, se será algo, não sei. Mas é com esse alarido, num cortejo majestoso de um rei colossal, que o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele rasgará as nuvens e descerá dos céus com os seus anjos do seu poder. Ah, pastor, difícil acreditar nisso, né? O cara vê tanto filme besta aí e acredita, né? Essa é a nossa esperança. É isso que nós temos que aguardar. É pessoal a vinda dele, é visível, vai ser audível, nós vamos ouvir. E também, amados, 24, 27 de Mateus, mesmo capítulo 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será repentina. Repentina.
O apóstolo Paulo também diz que, lá em 1 Coríntios 15, 52, que num momento, num abrir e fechar dos olhos, abre e fecha o olho agora e vai. É isso aí, aconteceu. Num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, com o corpo transformado, sem dor, sem doença. Nós somos abalados hoje por doenças, por enfermidades, amados. Mas sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que nós não sofreremos com isso mais. Com a doença, com a enfermidade. E nós teremos um corpo incorruptível. E nós seremos transformados. As dores, as doenças, vão embora. Aleluia! Por isso, amados, às vezes a gente faz um velório, tem uma situação de alguém, um ente querido, algum amigo que falece por uma doença, o câncer o levou. Não, amados, ele venceu aquele câncer, ele venceu aquela doença, porque quando nós passamos para o lado de lá, da eternidade, nossa alma já está lá, agora ele vai aguardar o dia que o corpo vai ressuscitar, incorruptível, perfeito. Se isso não te traz esperança, deixa eu te falar algo, você não entendeu o Evangelho. Você ainda não se converteu ao Evangelho. Olha o que diz 1 Coríntios, quero ler mais um pouco desse texto. 1 Coríntios 15. Vou ler desde o versículo 50 até o 56, porque é lindo esse texto. Isto afirma, irmãos, 1 Coríntios 15, do 50 ao 56. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa carne aqui. Nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é corruptível, isso aqui é corruptível. Não tem como se tornar incorruptível, precisa ser transformado. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, o corpo, nem todos morrerão. Mas um dia seremos transformados. Se você estiver vivo naquele dia, algo vai acontecer e você vai ter esse corpo incorruptível. Você quer saber, depois em casa, à tarde, como é que vai ser esse corpo? Jesus, depois de ressuscitado, os discípulos estão lá, será que ele ressuscitou? Será que não ressuscitou? E estão lá dentro de uma casa. E o texto diz que de repente Jesus aparece. Uau! Ele atravessou parede. Coisa de filme. E o mais legal que os gordinhos gostam disso é que ele sentou, eles não acreditavam que era ele. Aí ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Estão comendo aí. Dá um peixe aí. Ele comeu com eles. Aleluia, vamos comer no céu. Só que o grande mistério é que depois ele sai, atravessou a parede, e o peixe não caiu, né? Se fosse, tem algo ali que faz que aquele... Mas é um corpo transformado. Jesus podia estar em qualquer lugar, transladado, tudo. É assim que nós seremos. Não vou falar muito, senão a gente começa a viajar já. Mas vamos continuar o texto. Num momento, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário, preste atenção nisso, que este corpo corruptível, esse corpo nosso, que se machuca, que quebra o pé, que precisa de parafuso, né, Celso? Que às vezes dá uns... que às vezes um rim não funciona, que às vezes um olho não enxerga direito. Esse corpo é corruptível. É necessário que ele se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir do incorruptível, daquilo que é imortal, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha que lindo, amados, isso. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão era uma espada pontuda, uma lança. E aí a morte é vencida. Cadê o teu aguilhão? Não há nada, porque não há o pecado te condenando mais. E aí ele fala, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Senhor Jesus Cristo.
E olha a esperança para nós. Por que a gente tem que estudar isso? Ler sobre, e falar e pregar sobre a volta do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Foi o tema do nosso retiro do ano passado dos pastores, né? Lá da associação. Firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Firmes, inabaláveis e abundantes. Na obra, naquilo que você faz para o Senhor. Por quê? Porque aquilo que você faz vai ter uma coroa, um galardão, que é a incorruptibilidade, é a eternidade com o Senhor. Mas você sabe, começa a ouvir isso aqui, eu não sei você, mas eu começo a entender, Paulo, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Não tema a morte. Não tema aquele dia que chegar na sua vida, não tema, porque esse é o dia da tua vitória. É o dia que você vai olhar onde está a morte, o teu aguilhão. Será repentina a volta do Senhor. Mateus 24, 27. E porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo diz que será num momento, num abrir e fechar dos olhos, um átomo de tempo assim, num piscar. Ele virá. E será como o relâmpago que risca os céus, como um facho de luz que sai do Oriente e chega no Ocidente. Será algo rápido. E nesse dia, nós ouviremos a voz do noivo, e aí não terá tempo mais para se preparar. E aí lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. 5 que não estavam com azeite, 5 que estavam com azeite. 5 que não estavam preparadas, 5 que estavam preparadas. Você tem que estar preparado, porque no dia que soar a trombeta, num piscar de olhos, num risco nos céus, e ele virá e nos salvará. E os que estiverem com as lâmpadas, com azeite, entrarão para as bodas, estarão com ele. Em quinto lugar, a vinda dele será inesperada. Mateus 24, ainda 43 e 44. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse o que a vigília da noite havia, em que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. A Bíblia não diz, ninguém sabe, a vinda do Senhor será inesperada. Será como um ladrão de noite, você não fica, eu acho que meia-noite o ladrão deve vir, vou ficar esperando ele. Não é. O ladrão não manda aviso para a família, para dizer a hora que ele vai chegar. Ele chega inesperadamente, quando menos se espera, quando você não aguarda. Ele está dizendo, a vinda de Cristo será assim. Quando você não aguardar. A vinda de Cristo será, como diz o próprio Senhor nesse Mateus 24, será como nos dias de Noé, onde os homens casavam e se davam em casamento. Compravam e vendiam. Até que veio o dilúvio e afogou toda aquela geração na morte inescapável ali naquele dia, exceto a família de Noé. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, amados. Não pense em você, eu vou ver guerra explodindo, uma bomba explodiu lá, a bomba atômica e não sei o quê. Agora, Jesus me perdoa os pecados, pode vir. Não, você vai estar indo comprar, você vai estar indo levar teu filho para a escola, você vai estar no teu dia a dia, nas coisas. Mas pastor, a Bíblia fala que nos últimos dias terão terremotos. Sim, haverá tudo isso, mas você não vai saber qual que é o dia. Será como as dores de parto, Jesus fala nesse mesmo texto. Gente, sempre houve terremoto, sempre houve fome, sempre houve guerra e sempre haverá. Só que agora, nos últimos dias, o Senhor diz, e os últimos dias não é assim, 5 dias antes de Jesus voltar. Começou quando ele foi assunto aos céus. Teologicamente, os últimos dias começam quando Jesus voltou aos céus. Nós já estamos nos últimos dias. Longos, mas são. Para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos um dia. Nós já estamos. A diferença é que Jesus falou que seria como as dores de parto. Como que é as dores de parto? A contração. As irmãs que já tiveram filhos aí, se prepare, Kelly. Não é mais, no início é mais espaçada, as contrações, as dores, até que chega o momento de dar a luz.
Sempre houve guerra, sempre houve terremoto, sempre houve fome. Mas agora mais frequentemente você ouve isso. Até porque a gente tem mais informação, né? Outra coisa, nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós precisamos estar preparados, vigilantes. Por isso, amados, você pode ficar triste por situações que acontecem nessa terra, política, economia, pelo nosso país, por tantas outras coisas. Mas você tem que estar vigilante, andando em santidade, buscando o Senhor, porque você tem que estar preparado. Em sexto lugar, já estou terminando, em sexto lugar, a vinda de Jesus será inescapável. 1 Tessalonicenses 5,3. Diga assim, inescapável. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. A segunda vinda de Cristo, amados, é tão certa quanto como uma mulher grávida precisa dar à luz. Ninguém pode esconder a gravidez. Ninguém pode escapar. Ele está dizendo isso. Ele virá em glória para julgar vivos e mortos. É inescapável. O cara já morreu, vai ser julgado do mesmo jeito. Ele lançará, a Bíblia diz, nos ensina isso, que ele virá em glória para julgar os mortos, julgar os vivos. Aquele que vive debaixo do anonimato, aquele que vive debaixo do manto de anonimato, aquele que acoberta seus erros, seus pecados, suas falhas, não importa, ele terá que enfrentar o reto juiz. Aquele juiz que não honra a sua nação, aquele juiz que deturpa, que acha que manda nesse país, aquele juiz, esse mesmo que você está pensando agora, ele um dia vai ter que se dobrar diante dos reis e assumir tudo que ele fez. Adolf Hitler um dia terá que se apresentar diante do rei dos reis, do justo juiz, e dar conta pelo que ele fez. Não importa quem seja. Nós podemos olhar hoje para o mundo e ver tanta injustiça e ficar indignado, mas a nossa certeza é que o justo juiz virá e ele reinará. Aleluia, amém? Esses dias eu tinha ficado indignado. E como eu já estava preparando a mensagem há 2 semanas, aí quando começa a vir indignação, eu lembro desse texto. E aí começa a vir indignação, eu lembro desse texto. Amados, aqueles que o rejeitaram, aqueles que um dia rejeitaram Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Aqueles que rejeitaram esse advogado, um dia terão que comparecer perante o tribunal de Cristo, para enfrentar o justo rei, o justo juiz. Você não quis ele como advogado, agora eles vão enfrentar o Pai como juiz. E por último lugar, Mateus 24:30. Aleluia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A vinda do Senhor será gloriosa. O texto diz que as tribos da terra se lamentarão. Amados, nós temos que olhar o que está acontecendo no mundo, né? Tem um livro do John Stott, né? Ouça o Espírito, ouça o mundo, né? Onde você tem que olhar aquilo que Deus está falando, e ouvir o que Deus está falando, e ouvir o que o mundo está dizendo. Está vindo sobre o mundo uma onda vermelha, né? Mas é em todos os lugares. Algo está acontecendo no mundo. A gente vê o ateísmo se proliferando, crescendo, aumentando em tantos lugares do mundo. Pessoas zombando do cristianismo, da fé. Mas a tendência é a coisa piorar. Cada dia mais. Tem vários detalhes que vocês sabem aqui, que podemos entrar. O mundo vai piorar. E vai ter que vir alguém para dizer o seguinte: eu tenho uma resposta para esses problemas do mundo. Que a Bíblia chama de anticristo. Ele vem acompanhado de um falso profeta e da besta. De um sistema religioso. O pastor Cote lá em Curitiba diz que o falso profeta já está aí, que é a mídia, né? Você não sabe mais no que você acredita.
Falso profeta anuncia aquilo que não é real. E alguém vai ter que dar a solução para o caos que vai virar o mundo. Vai virar um caos. E esse homem vai trazer uma certa solução. E as nações do mundo se unirão a ele. Até que depois ele demonstra quem ele é realmente, tudo isso a Bíblia já fala. Só que um dia essas nações, essas tribos que o rejeitaram, essas nações que o rejeitaram, esses povos que o rejeitaram, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele virá. Agora imagine isso. Pessoas que lutaram por liberdade. Pessoas que clamaram pelo bem na terra e nos céus. Pessoas que lutaram pelo bem do próximo. Cristãos como eu e você, cristãos mais conhecidos como Martin Luther King, como alguns dos apóstolos que foram mortos, crucificados. E aí alguém mata um desses. E diz, agora ele perdeu. Agora acabou. Olha que coisa tremenda. Você pregar a verdade, falar a verdade, viver a verdade. Talvez um dia você seja morto por isso. Mas um dia, aqueles que blasfemaram, aqueles que zombaram, aqueles que acabaram com você, que destruíram você, talvez machucaram sua família por causa disso, ou alguém assim, um dia, eles verão o que o texto está dizendo, que nós ressuscitaremos. Os que dormem, os que foram vencidos à bala, os que morreram por pregar o evangelho, por falar uma verdade, um dia, mas podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, e um dia esse corpo vai ressuscitar e reinará para todo o sempre. E aí não é o dinheiro que você guardou nessa terra, não é os bens que você juntou nessa terra que você vai deixar para os seus filhos. O que nós temos que deixar, que eu quero deixar para minha filha Rebeca, para o Lucas, para os meus netos, é a certeza que façam aquilo que é certo, porque um dia, se eu não tiver mais aqui um dia, eu vou ressuscitar e vou reinar com Ele para sempre, e sempre, e sempre. E não por lutar por uma causa política, não por lutar por algo social, mas por algo muito maior. Ele virá em glória, vitorioso, para colocar todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E inimigo aqui não é outra carne, não é um juizinho do STF, que acha que pode mandar num país. Que Deus tenha misericórdia desse homem, que ele conheça o Evangelho de Cristo, e que um dia Ele esteja conosco, de joelhos, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito mais do que isso. Nossos inimigos são espirituais. Nosso inimigo é a doença, a enfermidade. Nosso inimigo são os demônios que lutam para que o Evangelho não seja pregado. Ao invés de nós ficarmos tristes com o Nordeste, como muitos ficaram, por uma situação política, é o nosso papel orar por aquele povo. Orar por aqueles irmãos, plantar igrejas naqueles lugares, plantar escolas naqueles lugares, levar o evangelho verdadeiro, e essa mesma esperança eles têm. Ele virá em vitória para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que ele lançará no lago de fogo e enxofre. O inferno ainda não foi inaugurado, mano. O dia de cortar das faixas do inferno, a Bíblia diz que ele foi feito para o diabo e seus anjos. O diabo, o anticristo, o falso profeta e aqueles que o seguirem. Aí sim, um dia será inaugurado e eles serão lançados. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino de glória e reinará com sua igreja pelos séculos dos séculos. Tem uma eternidade ainda, que a gente nem sabe como é que vai ser. Mas aqueles que não o seguiram, aqueles que os ímpios, a Bíblia diz que sofrerão penalidades de uma eterna destruição. Mas os remidos entrarão no gozo do seu Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós habitaremos na cidade santa, seja ela física, seja ela espiritual, seja como for. E haverá novos céus e nova terra, onde não haverá lágrimas, onde não haverá luto, onde não haverá dor.
E aí nós podemos contemplar face a face o Senhor. Nós iremos desfrutar da presença dEle. Longe de qualquer vestígio de pecado. Longe de qualquer vestígio de maldição. Isso me dá um desejo, não sei você, mas de aguardar na ponta dos meus pés a chegada do Senhor. E Ele reinará pelos séculos dos séculos, como cantamos aqui. E toda língua, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, foi no passado, que é hoje e que há de vir. Aleluia, fique em pé. Nós queremos adorar o Senhor.